Então, algumas ideias sobre esse teórico da política chamado Platão, pela qual nós conhecemos uma obra muito importante que se chama A República. Platão tem uma ideia dentro da história que perpassa todo o Ocidente. Muitos se utilizaram das ideias de Platão para construir o seu sistema filosófico. Lembro, neste momento, de Santo Agostinho, que, porventura, escreveu uma obra chamada A Cidade de Deus, A Cidade dos Homens, que muito se aproxima da ideia de Platão. Por meio de sua Cidade de Deus e Cidade dos Homens, a ideia platônica vem à tona e vai influenciar, na verdade, todo o Ocidente. Platão, na verdade, não é um nome. Platão é um apelido. Significa um homem de ombros largos, robusto. Na verdade, o nome de Platão é Aristócles. É mais conhecido por Platão. Nasceu aproximadamente no ano de 427 até o ano 347, antes da era cristã. Foi o século V, o século famoso da formação da polis grega, formação da filosofia e também da democracia, o século de Péricles. Platão, nós vamos perceber que é um teórico que dispensa comentários no aspecto da sua importância. E, nesse contexto, ele vai se colocar contrário à democracia por achar que a democracia é uma forma de governo que privilegia as massas. E Platão não é muito favorável aos trabalhadores, aos escravos. Na verdade, Platão idealiza uma sociedade perfeita que só existiu, um estado perfeito que só existiu, na verdade, em sua mente, e que acredita que os líderes deverão ser os sábios, deverão ser aqueles que dominam os argumentos filosóficos. Serão protegidos esta sociedade por guerreiros e sustentado por escravos. Então, essa visão do elitismo político nós já encontramos na obra A República de Platão. É o século V também, que é o século da Guerra do Peloponeso, uma guerra entre, na verdade, uma mesma nacionalidade, que são os gregos. A Guerra do Peloponeso é entre Esparta e Atenas. Atenas com uma característica muito mais cultural, filosófica, reflexiva, portanto, e Esparta muito mais militarizada, muito mais guerreira. Todos já sabem o desfecho, que a Guerra do Peloponeso foi vencida pelos espartanos. Platão foi discípulo de Sócrates, pela qual nós conhecemos Sócrates através das ideias de Platão. Ele fundou uma escola filosófica, na verdade chamada a Academia, no ano de 387, ainda antes da nossa era cristã. A academia na verdade, dedicada ao rei, ou a uma divindade Academos. Procurou desempenhar também um papel político na sua época, sendo um certo assistente do rei de Siracusa, ou mais um conselheiro, mas não obteve muitos êxitos. Há uma certa incompatibilidade daquilo que ele pensa, daquilo com aquilo
que a política é na sua realidade. A obra A República, pela qual nós vamos apresentar alguns detalhes nesse pequeno vídeo, na minha interpretação humilde sobre esta obra, na verdade, A República descreve a forma de uma sociedade ideal e também de uma educação ideal e de um mundo ideal, que ele escreveu sob forma de diálogo. É importante não confundir as palavras de Platão com os seus interlocutores. Na verdade, são Platão, de uma forma genial, dá vozes, na verdade, aos seus opositores para que eles possam argumentar, possam falar, e por fim Platão coloca a resposta pela qual ele defende na boca de Sócrates, que é o seu mestre. A filosofia de Platão é, no princípio, mesclado também com a própria matemática. Inclusive, há uma inscrição no templo, né, ou na academia, que ele chama de Academia de Platão, que fala mais ou menos assim: não adentrais aqui aqueles que não souberem geometria. Então, a matemática também ocupou um espaço muito grande. Dizem que Platão estudou matemática por mais de 10 anos. É conhecido também a teoria das ideias de Platão, pela qual o homem já nasce com o conhecimento, já nasce com uma ideia, um ideal de justiça, de bondade, de beleza. Basta você recordar, através da teoria da reminiscência, aquilo que cada um tem dentro da sua alma. É um defensor, na verdade, da sofoclacia, significa os governos dos mais sábios, dos mais ricos, portanto. Dá um exemplo muito comum dos navios, que no porão é que se configura os escravos que estão, na verdade, remando, são protegidos, na verdade, por guerreiros, e quem está no comando são os reis filósofos. Quem está no leme são os reis filósofos. Também defende as formas de governo. Para ele, a ideal é a monarquia, seguida pela aristocracia e a timocracia. Também temos em Platão as formas de governo não ideais, ou degeneradas, que uma monarquia pode degenerar em uma tirania. A aristocracia pode degenerar em oligarquias, e assim também como a timocracia pode degenerar em uma democracia. Então, muito enriquecedora é essa primeira fase da obra de Platão para os nossos estudos, e ele também fala sobre, no livro 7, o mito da caverna. Dando continuidade, então, a República, na verdade, é a obra mais arquitetada de Platão, e ela não é uma obra, como nós costumamos saber, de direito político ou administrativo. Na verdade, nem mesmo de legislação ou de política, no sentido atual. Não parte de um povo histórico propriamente dito, existente, como Atenas e Esparta. Não é propriamente esse o seu foco de estudo. Não é uma mínima alusão, como diz o Werner Jäger na obra A Paideia, dos fundamentos concretos de qualquer forma de Estado. Na verdade, ele ocupa-se no livro 2 e 3 do debate sobre a música e também no debate sobre a poesia. O valor das ciências abstratas, e coloca em um lugar central no livro 5 a 7. E no livro 10º, ou no livro 10, volta a examinar o problema da poesia.
Mais à frente, ele apresenta a investigação das formas de governo. No certo sentido, o Estado de Platão versa, em última análise, e aqui quem sabe seja a novidade, em última análise, versa sobre a alma do homem. O homem com virtude, o homem com a areté, o homem com sofrosine. Não propriamente do Estado que ele está argumentando, está falando, mas de como o Estado vai ser organizado e gerenciado e administrado. Como o problema da justiça, brota também o problema da ideia do Estado perfeito. Isso é importante mencionar, que procura um ideal de um homem justo para poder ter também um Estado perfeito. Na verdade, Platão defende esta tese, como o Estado deve ser perfeito. Na verdade, então, apresenta essa importante passagem no capítulo, se eu não me engano, 2º, que ele trabalha a questão da moralidade, que ele conta uma história sobre o anel de Giges, que nós vamos explicar em outra oportunidade. Torna-se invisível Giges, na verdade, ao colocar esse anel, e tornando-se invisível, ele percebe que existe um certo poder, podendo roubar, usurpar, assassinar. Então, Platão se pergunta, será que ao nos tornarmos invisíveis, a gente manteria o nosso padrão de moralidade? Sim ou não? É uma resposta, na verdade, difícil de ser respondida. Na verdade, Platão está discutindo qual será o homem bom e belo, que para ele, no grego, nós chamamos de kalakagatia. Esse homem bom e belo, o homem com dever da cidadania. Na verdade, então, Platão está mais preocupado com a alma do homem do que propriamente o Estado. Então, a alma do homem é o protótipo desse Estado. Platão também, em certo sentido, critica a poesia. Sobre os mitos, o mito, no seu conjunto, representa uma ficção, apesar de encerrar também uma parte da verdade. Então, nem sempre os mitos são meras elaborações ficcionais. Nós podemos aprender de abstrair uma certa reflexão filosófica sobre as histórias mitológicas. Inclusive, o Platão se utiliza muito de histórias, de alegorias, para tentar passar uma mensagem filosófica. A educação no Estado justo. Para Platão, na República, o verdadeiro problema é o da paideia, significa a formação do ser humano. Para Platão, os governantes devem ser sábios e os guerreiros valentes. Então, é da competência dos líderes na administração que tenham a sabedoria. Como nós já vimos em outro vídeo, ele discute também o homem com sofrosine, que significa aquele homem que tem